Olá, meus amores! Essa é a continuação da série Como Você Funciona. E agora eu vou falar sobre o traço 2. É por isso que eu tô assim de vermelho. Esse é o traço dos sentimentos, das emoções. Sim, o traço 2 é muito emocional. Ele sente tudo com sensações, com cores, com vida. É um traço extremamente emocional. E como que ele é formado? Como ele surge? O traço 2, ele surge após o nascimento, com a fase da amamentação. Nessa fase, o bebê precisa de outra pessoa do lado para sobreviver. Ele precisa da mãe. Ele não consegue fazer nada sozinho. E o controle da mielinização está na região da face e boca, descendo um pouquinho para a região dos braços. E como é tudo pela boca, o bebê ele tem que chamar ali a atenção, chorando, né? Ou sorrindo às vezes, bem mais para frente um pouquinho, mas no início é mais o choro. Essa criança, ela depende totalmente de um cuidador, né? Normalmente a mãe, mas ela precisa daquela figura de mãe. Tudo depende do outro. E isso a criança mantém ali por um bom tempo. Acontece alguma coisa nessa fase em que a criança se sente abandonada. Essa é a dor desse traço. E vamos entender por que é essa dor desse traço? E como isso é diferente do traço 1. Se você já viu o traço 1, se não viu, eu vou deixar a descrição aqui do primeiro vídeo, do primeiro traço, tá bom? Aí você dá uma olhada. Mas o traço 1, como a gente já viu, ele é um traço que a dor dele é a dor da rejeição. Aí você pode me dizer, mas rejeição e abandono não é a mesma coisa? Não, é diferente. No traço 1, ele se sente rejeitado, não aceito, né? Não me quiseram aqui. Já no traço 2, me quiseram, mas não cuidaram direito de mim, me abandonaram, me deixaram sozinho. E é essa sensação. E às vezes isso acontece simplesmente porque a pessoa que estava cuidando daquele bebê deixou ele por algum período sozinho, talvez. Estava dormindo, a mãe foi tomar banho, demorou um pouquinho no banho e acabou que a criança chorou um tempinho até ela perceber que estava chorando, se enxugou rapidinho lá e foi lá, e a criança se sentiu abandonada. Para não se sentir abandonada novamente, ela desenvolve formas para atrair a atenção. Então ela começa a se desenvolver umas formas um pouco mais cheinhas, mais arredondadas, aquele olhinho de pedinte, sabe aquele olhinho do gatinho que pede, por favor, fica aqui comigo. E esse é o formato do corpo dessa fase do segundo traço. Formas um pouco mais arredondadas, tá? Formas um pouco mais circulares, em ombros, ombros um pouquinho mais caídos, escorridos, formas mais escorridas. Por quê? Porque qual que é melhor de pegar? É aquele bebê magrinho, que às vezes você fica até com medo de pegar porque é tão frágil, ou aquele todo fofinho, chuchudinho, com olhinho de pidonça, não dá mais vontade de pegar? E é por isso que o corpo desenvolve essas formas mais fofinhas. O traço 2, ele é bem fofinho, é mais macio, mesmo quando ele tá magrinho, ele é mais fofinho, mais macinho. E nós vamos falar algumas características disso também na vida, sim. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Lembra que eu falei que a criança se sente abandonada? Não quer dizer que a mãe abandonou. Não é isso, é que ela se sentiu abandonada.
é só um bebê. Ele não consegue entender que a mãe estava só tomando um banho, por exemplo. Ele não consegue entender que às vezes a mãe teve que trabalhar e deixou só a mamadeira para ele mamar. Porque para essa fase, talvez, o simples fato de não ter a pessoa ali presente na hora de dar a mamar, faz com que ele se sinta abandonado. Às vezes a mãe tem muitos afazeres e vai dar uma mamar e coloca lá e vai fazendo outra coisa. E às vezes a criança sente aquilo como um abandono. Não está me dando a atenção que eu preciso. Às vezes a mãe simplesmente deixa uma mamadeira lá com o leite para tomar porque tem que trabalhar. E aqui eu quero deixar uma ressalva bem clara para as mães. Não é para se sentir culpada, ok? É como a criança se sente. Pode ser que uma criança nem fique perto da mãe e não se sinta abandonada. Então é como a criança vive aquela fase. Por favor, mães, relaxem, tá? Porque também cada fase dá uma característica, tem uma dor, mas dá muito recurso. E qual seria o recurso do oral? A gente já sabe que a dor dele já é a dor do abandono. O que essa pessoa vai fazer na vida é fazer qualquer coisa para não ficar sozinha. Inclusive, às vezes, aceitar coisas ruins para não ficar sozinha. Mas e o recurso dela, Rosângela? Qual é? Comunicação. Lembra que é tudo pela boca? É uma pessoa que se conecta com as outras pessoas. É um comunicador nato. E às vezes um cantor também. Tudo pela boca. Comunicação é o maior poder do traço 2. E ele se dá muito bem em lugares em que ele tenha que trabalhar com o público, por exemplo, trabalhar com pessoas. Você colocar esse traço num local em que ele tenha que trabalhar, ele e o computador, por exemplo, é extremamente doloroso. É um traço que dificilmente, quando ele é muito forte na pessoa, dificilmente ele vai para a área de exatas, porque é uma área um pouco mais solitária. E ele gosta de gente, de estar com pessoas, porque é aí que ele se sente seguro, que ele se sente protegido, quando ele está com pessoas. Entenderam bem esse processo? Então, e é uma pessoa que adora servir, adora receber, e quando ela faz isso, ela se cerca de pessoas. Esse traço adora ser visto, de qualquer jeito. Diferente do traço 5 que eu vou falar mais pra frente, que gosta de ser visto sim, mas de forma perfeita. O traço 2, ele gosta de ser visto independente de como. Ele pode inclusive estar de pijama, desde que tenha alguém olhando para ele, tá tudo bem. Estou bem. E como seria esse traço na dor? Esse traço na dor é quando a pessoa às vezes está muito isolada. Na pandemia agora, por exemplo, o traço 2 está sofrendo bastante, porque ele é um traço que precisa estar com gente, precisa conversar, precisa abraçar, precisa ter contato. Um exemplo clássico do traço 2 é o Jô Soares. Lembra do Jô? Ele é todo baixinho, sim, tarracadinho, fofinho, e ele conversa colocando a mão nas pessoas, tocando nas pessoas. É o típico traço 2. Ele é todo redondinho, rostinho redondinho, aquele fofuchinho que dá vontade da gente apertar. Não é mesmo? Não sei vocês, mas na hora que eu vejo o Jô, eu coloco vontade de apertar, porque é fofinho. E geralmente ele é muito agradável de estar perto do traço 2, porque ele faz tudo para te agradar, faz tudo para te conquistar, para que você fique perto dele. Mas se ele está na dor, o que acontece? Ele pode ficar muito grudento, porque ele vai estar inseguro, não quer ficar sozinho, e ele pode ficar muito grudento. Esse traço também pode engordar quando ele está na dor. Por quê? Lembra que é tudo pela boca? Se ele não pode
conversar com ninguém, se ele não pode tocar em ninguém, se ele não pode chorar, e às vezes ele é um ambiente em que as pessoas dizem que chorar é ruim, que chorar é sinal de fraqueza, e ele não pode chorar, ele tem que ser forte. Ele vai descontar onde? Na comida. E às vezes ele não precisa nem comer muito para engordar. Às vezes ele come pouco. Por quê? Porque inconscientemente, se eu aumento o meu tamanho, eu aumento a minha possibilidade, a minha área de contato. Então eu tenho mais como as pessoas me pegarem, tenho mais como ser visto e não ser abandonado. Qual que é mais fácil de você visualizar? Alguém bem grande ou mais magrinho? Quem você vai querer tocar, abraçar? Uma pessoa muito magrinha ou um fofinho, tipo Jô Soares? Claro que é pela pessoa mais fofinha. Dá vontade de pegar, é instintivo nosso. E é por isso que ele às vezes engorda tanto e às vezes faz dieta e tenta e não consegue emagrecer. Simplesmente porque ele está na dor do traço dele. Muitas das vezes, colocar um oral que está isolado, que está sozinho, em lugares em que ele possa usar essa oralidade, usar essa comunicação, estar com pessoas e poder tocar em pessoas, ele emagrece sem dieta. E é muito interessante ver tudo isso. O oral, ele é um traço encantador. E ele precisa conhecer como ele funciona, até para não entrar em depressão. Lembra que eu te falei que ele gosta e precisa chorar? Não é que ele gosta, ele precisa chorar. Lembra do bebê? O que o bebê mais faz? Chora, não é? Só que o bebê chora e ele não sabe explicar por que ele está chorando. Às vezes ele chora porque ele quer mamar, às vezes ele chora porque tem que trocar a fralda, e às vezes ele chora porque um bichinho picou, ele está incomodando, às vezes ele chora porque tem uma etiquetinha da roupa que está ruim. E às vezes a coitada da mãe faz de tudo, dá mamar, troca a fralda e não melhora, só vai melhorar quando ele vai tomar banho, porque aí tira aquela roupinha e a etiqueta para de incomodar. E a criança se sente, poxa, não souberam cuidar de mim, não sabem explicar o que eu sinto, o que eu estou sentindo. E essa é uma característica do oral, ele não consegue ser objetivo, ele não consegue às vezes explicar o que ele está sentindo. Ele simplesmente sente. E muitas das vezes pode ocorrer do oral sentir algo que nem é dele. Porque ele tem uma capacidade de conexão com as pessoas muito grande. Então ele sente a emoção do outro, ele sente a dor do outro. E às vezes ele vai em algum local e alguém tá triste, passou aquela energia para ele chega em casa com vontade de chorar. E se ele não se permite chorar ou tenta explicar o choro, o que acontece? Ele pode entrar em, poxa, por que eu só vivo triste? Por que eu só vivo chorando? Eu sou esquisito, eu sou diferente. E simplesmente ele é só o traço 2 que precisa chorar, que precisa colocar essas emoções para fora. Bom, e você aí que é oral, já sabe que você tem que conversar, se comunicar, tocar e chorar. Se não está podendo tocar, se permita chorar e não fica tentando explicar o seu choro para ninguém não, ok? Nem para você mesmo. Simplesmente chore que vai passar. E você que tem um oral em casa, ou um filho, ou um par, entenda, essa pessoa precisa ser tocada, precisa ser abraçada. E às vezes você tem o traço 1 que não gosta muito de contato, e você vai ter que fazer isso de uma forma consciente. É meu filho, ele precisa disso, então eu vou abraçar. E explica para esse filho, se você é traço 1 que não gosta muito de contato, como você funciona. Para que ele entenda, porque às vezes talvez ele pode querer te abraçar meio de surpresa e você assustar e ele achar que você não gosta dele.
Explicar como vocês funcionam para a criança é muito importante para ela entender. E crianças entendem sim. Abrace seu filho oralzinho, abrace seu filho do traço 2. Cuide dele, coloca no colo, às vezes no final de tarde, faz carinho, vai estimular ele a funcionar melhor. Se ele chorar, deixe ele chorar. Entenda que ele não vai conseguir às vezes te explicar por que ele está chorando e está tudo bem. Diga só para ele que está tudo bem. Coloca essa emoção para fora e está tudo bem. E às vezes ele precisa de você para ajudar ele a se entender. Lembra, igual um bebê. Pense no oral igual um bebê. O que um bebê precisa? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amado, ele precisa ser mimado. Quando você pensa nesse traço como um bebê, você vai conseguir agradá-lo. Espero que tenha ajudado, que tenha feito vocês entenderem algumas coisas. Então, recapitulando, o oral é um comunicador nato, precisa estar com pessoas, precisa estar em contato com pessoas e ele odeia ficar sozinho. Se você sente que você está na dor, que você está se isolando às vezes, porque às vezes você tem bastante oralidade e está se isolando porque você está na dor. E aí a gente pode ajudar identificando aí qual outro traço seu que pode fazer com que a gente tire esse seu lado da dor. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em esclarecer. Gratidão e até o próximo traço.